aparecer um pouquinho, né? Uhum. Olá pessoal, boa noite. Eu só peço que vocês deem um ok aqui no chat se o som está funcionando direitinho, se estão me vendo. Vamos ver, já tem bastante gente aqui na sala. Já temos um ok. Beleza. Então, boa noite, meu nome é Alexandre Wanderer. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre finanças para casais inteligentes. Então, a gente tem um material aqui que serve de auxílio para a gente, mas fiquem à vontade para perguntar quando tiverem alguma dúvida, podem interromper que a gente vai tornando essa palestra cada vez mais uma conversa, ok? Então fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição de vocês a qualquer momento. Vamos lá. Eu vou tirar o vídeo por alguns momentos para a gente poder ter uma transmissão um pouco mais tranquila e volta e meia eu apareço novamente. Muito bem. Então hoje, né, o tema da nossa palestra é Finanças para Casais Inteligentes. E falar um pouquinho então quem nós somos, né? Ou seja, quem é a XP Investimentos. Na verdade, a XP Corretora conta hoje com mais de 100 mil clientes. Nós temos mais de 6 bilhões de reais em custódia, em ativos em custódia. Estamos presentes em mais de 140 cidades em 25 estados do Brasil. E conquistamos o posto de maior corretora de varejo do Brasil e também o maior shopping financeiro de toda a América Latina. E a outra empresa uma das outras empresas do grupo, né, a XP Educação, que já formou aí 500 mil alunos, tem 8 mil alunos em curso todos os meses e em torno de 600 cursos por mês. Então é uma gama bem interessante aí de cursos para todo mundo estar se instruindo com relação ao mercado financeiro. E o que a gente vai ver hoje? Então hoje nós temos nesse evento, a gente vai estar falando sobre dinheiro e o seu relacionamento, ou seja, como o impacto, quais os impactos, né, que o dinheiro ou até a falta dele geram na vida dos casais. A gente vai estar falando também de perfis financeiros, ou seja, a gente poder identificar o perfil de cada indivíduo e depois a gente fazer a comparação dos indivíduos para formar o casal, né? E também falaremos sobre investimentos inteligentes, ou seja, não só administrar as finanças, mas também a gente poder fazer investimentos compatíveis com a nossa realidade e que deem o maior resultado possível. Ok? Então vamos lá. Com relação ao dinheiro e relacionamento, como nós nos relacionamos com o dinheiro, né? Um dos grandes problemas que a gente identifica na vida dos casais, ele se refere a dinheiro, né? Os problemas muitas vezes começam com dinheiro, e seja no excesso de dinheiro ou até na falta de dinheiro. Muitas pessoas acham que a falta de dinheiro é um problema, mas o excesso também pode ser um problema para os casais. Então a gente tem aqui um número que saiu numa pesquisa publicada pelo New York Times, que nos informa ali que 15% dos casais brigam muitas vezes ao mês por causa de dinheiro. Ou seja, é um número bastante alto, né? E 84% das pessoas entrevistadas afirmam que o dinheiro traz algum tipo de tensão no casamento. E quais seriam as razões para essas brigas, para esses desentendimentos? A falta do dinheiro, as despesas excessivas do cônjuge e os interesses de consumo divergentes. Então a gente vai estar falando bastante sobre isso para entender um pouco mais o que está acontecendo. E quando a gente fala de problemas nos casais relacionados a dinheiro, a gente vê que
quando se fala de dinheiro dentro do casamento ou até dentro da própria família, muitas vezes por um despreparo em lidar com esse assunto, o dinheiro passa a gerar conflito. Então, quando que esse assunto de dinheiro gera realmente um conflito dentro do assunto, dentro da vida do casal, né? Quando os rendimentos de um dos dois é muito superior ao outro, aí nós temos uma diferença bastante grande e é um prato cheio para possíveis problemas. Quando existe a necessidade da gente dividir as contas, né? Quando é hora de decidir qual será o regime de comunhão do casamento, então isso até antes de haver o casamento, a gente já pode ter problemas para decidir como vai fazer o regime de comunhão. E quando toda a renda está imobilizada em alguns gastos fixos e a gente não tem mais aquela disponibilidade para estar vivendo a vida como a gente fazia normalmente antes do casamento. E também, entre os diversos motivos existentes, né, de tudo que a gente já viu até agora, qual é o mais comum deles? Ou quais são os motivos mais comuns que a gente encontra? Quando falta recurso para pagar as contas no fim do mês, o que mais desgasta o relacionamento? Por quê? Sem dinheiro, acabam aqueles jantares românticos, que na verdade era uma das coisas que motivavam o casal a estar juntos. Acabam as viagens a dois, acabam os passeios em família e acabam as compras para, por exemplo, renovar o guarda-roupa. Então, esses 4 motivos são os principais e são os que mais geram problemas na vida de um casal. Então, imagine, o casal namorando, vivendo uma vida bastante interessante com relação a dinheiro, casa, começa a ter despesa de moradia, despesa de filhos muitas vezes, e aí tudo aquilo que era aquela parte boa que acontecia antes, quando o dinheiro permitia, essas coisas boas acabam. Provavelmente o casal vai ter muito mais dificuldade para se relacionar, não tendo esses momentos que tinha antes. E em contrapartida, né, quando a gente fala do contrário, quando os casais estão com dinheiro sobrando na conta, não quer dizer que esteja sobrando, mas quando há disponibilidade, o que acontece? Os assuntos são quais? Onde vai ser a próxima viagem? Qual vai ser a nossa próxima aquisição? Qual vai ser o nosso próximo presente de comemoração? Então, o casal ele pode se permitir sair daquela rotina, fazer coisas diferentes, que muitas vezes era o que se fazia antes de casar, porque o dinheiro permite. Então, e quando a conta está vazia, o que acontece? Aquilo que eu acabei de falar, os casais param de fazer, deixam de fazer aqueles programas que antes davam bastante satisfação na relação, e aí o que a gente muitas vezes não enxerga, porque está implícito dentro da relação, é que um dos grandes motivos de nós estarmos juntos com o cônjuge eram justamente os hábitos de consumo que antes nos traziam felicidade. Ir viajar junto, jantar fora, adquirir algum bem, enfim. A gente tirando esses prazeres da vida, a gente está tirando um dos motivos que levaram o casal a se relacionar. E quando a gente fala de novo de casais que estão com a conta vazia, o que acontece? Os hábitos de antes, que eram prazerosos, agora param de acontecer, né? O casal cai na rotina, há um natural desinteresse pelo outro, a gente começa a encontrar mais problemas do que coisas boas, e aí o caminho que
que está se trilhando é muito ruim, ou seja, cada vez vai piorando mais. Não quer dizer que o dinheiro vai sustentar uma relação que não tenha outro motivo para existir, mas a falta do dinheiro ou até o excesso do dinheiro vai fazer com que algumas coisas que antes contribuíam para a felicidade, elas deixem de existir. Ok? E aí então, o que vai acontecer daqui para frente, né? Quando os casais estão com a conta vazia, né, há uma tentativa de convívio, né, de uma tentativa de evoluir, na verdade, sem que haja um planejamento correto. Então não adianta simplesmente tratar do assunto dinheiro. A gente tem que se planejar de forma correta para que a gente evite problemas como esses que a gente mencionou agora há pouco. Então começa a aparecer diariamente, não só mais esporadicamente, mas agora diariamente começam a acontecer pequenas brigas que sempre que a gente for analisar, elas têm como causa a falta de dinheiro. E aí começa a aparecer dificuldades, alguns furos de orçamento, tem que se fazer alguns ajustes e o casal começa a fazer pequenos ajustes que não vão resolver a situação em definitivo, né? Ou seja, tá tapando um furo achando que está fazendo uma boa administração financeira. E aí o que acontece? A gente tende a não conversar mais sobre o dinheiro de forma preventiva, né? Esse é um erro bastante grande, que depois que a bomba estourou, aí todo mundo sai correndo para resolver. Mas pouquíssimas pessoas se concentram para tratar do assunto dinheiro de forma preventiva, ou seja, evitar que a bomba estoure, né? E aí quando a crise está instaurada, algumas vezes pode ser tarde demais para a gente resolver a situação. E aí qual é a causa que mais aparece no assunto dinheiro nos relacionamentos? A falta de diálogo sobre dinheiro entre os casais. Os casais não têm o costume de conversar sobre dinheiro, não têm o costume de tratar desse assunto com a devida importância, e aí obviamente falta o planejamento, começa a se tapar furo, começa a faltar dinheiro e um começa a culpar o outro, né? E aí quando a gente não é simplesmente falar sobre dinheiro, a gente tem que falar sobre dinheiro para deixar o mais alinhado possível quais são os objetivos de cada um para realizar os sonhos. Não adianta a gente tentar realizar o sonho de um ou o sonho de outro. Não vai dar certo isso. Nós temos que alinhar os objetivos em comum e aí sim, em conjunto, trabalhar para atingir esses objetivos. Ok? Bom, como não tem nenhuma pergunta ainda, eu vou continuando aqui, vou passando o conteúdo e vocês, de novo, vou ressaltar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper que a gente conversa sem nenhum problema. Ok. Então agora que a gente viu já os problemas que a gente enfrenta, vamos ver um pouco do perfil de cada um, o perfil financeiro de cada uma das pessoas. Nós temos, por exemplo, as pessoas com perfil poupador, nós temos as pessoas com perfil desligados, nós temos os gastadores, né? Então a gente vai olhar cada um desses perfis agora para ver em qual deles a gente se encontra, em qual deles a gente se aproxima, que vai ser importante para poder identificar como a gente vai se relacionar individualmente com o dinheiro e em casal também. Então vamos lá, vamos falar primeiro dos poupadores. Então quem são os poupadores? São as pessoas que sabem a importância de economizar, tem essa noção de que o dinheiro não pode ser todo ele gasto, né?
São pessoas que não se importam em restringir um pouco os seus gastos com o objetivo de sempre ter uma reserva. E são pessoas que são frequentemente criticadas pelos outros por serem pão duros, né? São taxados de pão duros. Já falando dos desligados, o que a gente identifica, né? São pessoas que gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto, ou seja, são desligados com o dinheiro, né? São pessoas que poupam o que sobra sempre que sobra, né? Não existe um planejamento de fazer sobrar com o objetivo de poupar. Se não tem dinheiro na conta, a pessoa não deixa de consumir, ela faz parcelamento, ela dá um jeito de adquirir o bem ou serviço que está acostumado. E viajam, trocam de carro quando atinge um valor mais alto nos seus investimentos. Também sem nenhum tipo de planejamento. Continuando, quando a gente fala dos perfis, temos os gastadores ainda, que não se incomodam em entrar num financiamento. O objetivo principal do gastador é ser feliz. Então não existe nenhum tipo não tem nenhum tipo de preocupação, vamos chamar assim, com a parte de pagar juros, fazendo um financiamento, enfim. Eles vão lá e fazem, sem nenhum tipo de preocupação. Os gastadores acreditam que o importante é viver muito bem o dia de hoje, não se preocupar com o amanhã. E normalmente são pessoas que se destacam na sociedade porque estão sempre muito bem vestidos, estão portando grifes, procuram bastante o status na sua aparência, nos bens que essas pessoas consumem. Ok? Então a gente agora, sabendo já de quais são os perfis, os 3 principais perfis que nós temos individualmente, né? Os poupadores, os desligados e os gastadores, a gente tem que fazer agora uma relação dentro do casal, onde a gente vai juntar indivíduos que se enquadram em algum desses perfis, e aí quando a gente vincula o perfil com outro, a gente começa a entender um pouco mais os problemas que a gente pode estar enfrentando e como a gente pode tentar evitar esse tipo de problema. Ok? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente lida quando a gente tem o horóscopo dos casais, né, juntando poupadores e gastadores. Como é que fica essa relação? Os números, na verdade, sempre vão ser motivo de briga, que a gente tem de um lado uma pessoa poupando e do outro lado uma pessoa gastando. Então, como é que a gente deve resolver isso? O poupador tem que encontrar uma boa causa, né, para guardar dinheiro, e o gastador deve aprender a segurar os gastos. Para que isso tudo? Para que a gente consiga, de forma conjunta, atingir uma meta comum aos dois. Então isso é importante, meta comum aos dois. O poupador tem sua meta, o gastador tem sua meta, e na hora que a gente forma um casal, os dois devem ceder um pouco de cada lado. O poupador deve ser um pouco mais aberto a alguns gastos, e o gastador tem que ser um pouco mais aberto a alguma poupança, para que a gente consiga atingir as metas individuais e também a meta em comum. Normalmente, quando a gente fala de poupador e gastador, a gente tem briga, né? A gente tem bastante briga com relação a dinheiro, justamente por essas pessoas não terem o planejamento, não terem o perfil de conversar sobre dinheiro, e não tem esse hábito, né, de falar preventivamente antes que os problemas apareçam. Quando a gente junta poupador com desligado, né, aí já muda um pouquinho, que nós temos
De um lado um poupador, de outro lado uma pessoa que não liga muito para o dinheiro, não liga muito para os planos que o poupador sempre tem em mente, e há um risco, né, de acumularem dinheiro e também um certo tipo de frustração, né? Porque por ter aquela preocupação de poupar, o outro é desligado e há um sentimento depois de não terem curtido a vida. Tem bastante dinheiro no banco, mas o item curtir a vida, normalmente ele fica penalizado. Então o que acontece? Dinheiro e frustração, né? Ao contrário do que a gente viu anteriormente, que é só briga, que a gente vê que há sim a questão do dinheiro, porém uma frustração por parece que ter perdido um pouco do curtir a vida. Quando a gente fala de gastador e desligado, o que acontece, né? A gente vê que normalmente o começo é tranquilo, né? Porque o gastador ele se apega ao consumo e o desligado não tem nenhuma preocupação com relação aos hábitos de consumo do parceiro. Então nós não temos nenhum tipo de problema aparentemente, mas aparentemente, né? Por quê? Porque no futuro o patrimônio do casal acumulado vão ser diferentes, né? O gastador não vai ter nada, o desligado também não sabe quanto tem, fica aquela coisa de não sei muito bem o que está acontecendo, e a gente encontra uma dificuldade bastante grande na disciplina para poupar. O gastador gasta tudo, o desligado não está nem aí, o que acontece? Não tem poupança nenhuma. Então o começo pode ser muito bom, mas a gente está criando aí um problema para o futuro. Muito bem. Então, as finanças dos casais agora, né? A gente já identificou lá os problemas, a gente identificou perfis de cada um, juntamos alguns perfis, e agora vamos falar um pouco das finanças dos casais. Então, os casais normalmente eles erram em que momento, ou seja, em que parte, né? O principal problema é a sedução de gastar o dinheiro imediatamente. Quando não se tem um planejamento, ou seja, eu não sei para onde eu vou, tanto faz para que caminho eu estou tomando. Então, há vamos dizer assim, um esquecimento de se fazer um planejamento, e aí a gente está muito sujeito à sedução de gastar o nosso dinheiro imediatamente, aquela sensação de consumo imediata que depois certamente vai se criar um problema. E à medida que o problema de dinheiro vai acontecendo, a gente vê que manter os hábitos de consumo anteriores e um padrão de vida elevado, muitas vezes até por pressão da sociedade que a gente vive, isso certamente vai levar o relacionamento à ruína, né? Porque quando a gente fala de casal, aquilo que eu comentei antes, quando a gente é solteiro, a gente tem um tipo de gasto. Quando a gente casa e passa a ter a nossa residência, muitas vezes família, os hábitos de consumo antigos, eles não são mais totalmente compatíveis com a situação atual. Então isso tem que se ter um cuidado para a gente não ter problemas com relação aos hábitos de consumo de antes, e também a um padrão de vida elevado. E aí então o que a gente vê, né? Quando a gente não tem dinheiro, algumas coisas começam a acontecer. Vamos ver como é que a gente se porta em cada uma das situações, né? Se a gente não tem dinheiro e um casal de amigos nos chama para sair, para viajar, a gente recusa, né? Ou o que a gente faz? Quando chega o dia dos namorados, a gente evita o presentear um ao outro porque não tem mais dinheiro. Quando a gente vê uma roupa de marca que está em liquidação, né, a gente
compra só porque está barato. A gente continua com os custos de um carro, que a gente sabe que é bastante grande. Mesmo que se a gente pode utilizar o transporte coletivo, aqui tem até uma ressalva, dependendo do local que a gente está falando, o transporte coletivo não é muito eficiente, mas a gente está tratando de um assunto onde eu posso contar com um transporte coletivo. E a gente deixa de fazer programas que a gente gosta, que nos dá prazer, para a gente se reorganizar financeiramente. Essas perguntas todas, elas, cada um tá, eu tenho certeza que está respondendo aí individualmente, mas são perguntas bem interessantes porque normalmente a gente já encontra problema nessas respostas, né? Então, o que acontece? Os problemas que a gente enfrenta na falta de planejamento, eles comprometem muito o orçamento do casal. Então, se a gente não se planeja, a gente vai ter problema de orçamento, vai faltar dinheiro para uma série de outras coisas que a gente estava acostumado a fazer e agora não pode mais fazer. E aí então a gente identifica o quê? Que existe uma dificuldade bastante grande, né, das pessoas abandonarem os hábitos e os padrões de gasto que estão acostumados por causa de problema financeiro. Então a pessoa entra num problema financeiro, não abdica de alguns hábitos que antes tinha, e aí qual é a conclusão disso? Problema cada vez maior. Muito bem, a gente só falou de coisa ruim até agora, né? A gente falou de falta de planejamento, falou de não ter dinheiro, de problema que acontece dentro do casal, que um culpa o outro, enfim. Tá, mas e aí? A gente já identificou o nosso perfil e o que a gente precisa fazer agora, né? Como é que eu saio desse cenário que até então eu pintei muito ruim, né? Mas que deve ser enfrentado o mais cedo possível. O que a gente faz agora? Qual é o primeiro item que eu vou ter que trabalhar? Eu tenho que traçar um plano para sair do buraco, né? Então, eu tenho que pegar direitinho a situação atual, que eu tenho de toda a minha vida financeira, né? E vou fazer o quê? Primeiro, renegociar as dívidas caso ocorram. Então, quando a gente está em uma situação de dever para alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer é renegociar as dívidas que a gente tem com as mais diversas pessoas, lojas, enfim, né? O que a gente faz? A gente prioriza aquelas dívidas que crescem mais rapidamente. Ok? Aqui tem uma colocação do Secai que fala que transporte coletivo tem que pensar mais sobre isso. Secai, eu não sei em que cidade que você mora, mas se a cidade oferece um transporte coletivo razoável, é bem interessante que se dê uma olhada para isso, porque realmente o custo de um automóvel é muito grande, né? A gente tem que olhar com bastante carinho, e até tem planilhas que explicam isso, que o custo de um veículo, ele passa, em 24 meses, a gente tem o valor do veículo de custo implícito, tá? Então, a cada 2 anos, a gente está pagando um novo carro sem que a gente se dê conta. Que mais? Leite está falando o seguinte, ó. Não conheci nenhuma mulher que não gaste desnecessariamente. A mulher é muito consumista. Leite, aí tem uma discussão aí que é bastante interessante, né? E como é que a gente pode identificar? A mulher normalmente ela gasta mais vezes e quantias menores, enquanto o homem ele gasta menos vezes, só que ele gasta em quantias maiores. Vou dar um exemplo. A mulher, quando ela vai comprar uma bolsa, talvez ela nem precise da bolsa, mas o ato de comprar é prazeroso.
né? Faz parte de um dos prazeres da vida da mulher. Aí quando ela vai comprar a bolsa, ela muitas vezes ela compra, além da bolsa, uma blusa, um cinto e um sapato. Então ela ia gastar R$ 200, ela acaba gastando 400. Já no caso dos homens, o que acontece? O homem vai comprar um computador, por exemplo, e aí o computador custa R$ 3.000. E ele pede para trocar a tela, que ele quer uma tela um pouco maior, ele pede para trocar o mouse para ser sem fio. Aí o mouse é sem fio, o teclado também pode ser sem fio. Aí o que vai acontecer? O computador de 3.000, ele passa a custar 4.000. Ou então até o próprio carro. Quando a gente vai trocar o carro, a gente olha, vai na loja, o carro custa 40.000. A gente, olha, coloca um DVD, coloca uma roda diferente, coloca isso, coloca aquilo, quando vê, os 40.000 saíram 50.000. Então tem que só cuidar para a gente não rotular, né, que mulher gasta mais do que homem, porque em alguns casos é verdade e em outros casos não é. Eu acredito que a mulher, até por cuidar, hoje não é mais tão comum a gente encontrar mulher dona de casa, mas a mulher mesmo trabalhando, ela cuida da casa, ela tem esse cuidado que nem sempre os homens têm. E ela passa a comprar mais coisa para dentro de casa. Então tem-se a sensação de que a mulher gasta mais, mas nem sempre isso é verdade, né? Agora, claro, todo gasto que não tem planejamento, ele passa a ser um gasto questionável, independente se for feito pelo homem, pela mulher, se gastou mais, gastou menos, mas ele deve ser questionado. Ok? Vamos ver. Aqui J. Thiago 10 diz que a esposa diz isso. Isso é bem interessante que a gente constata isso nas mais diversas das mais diversas pessoas que a gente atende aqui, a gente identifica esse tipo de perfil, né? E a Eliane está dizendo, está defendendo a mulherada ali, conhece muitos homens que gastam muito e desnecessariamente. É verdade, Eliane, tem homem que gasta mais que mulher, assim como tem mulher que gasta mais do que homem, né? Não dá para a gente rotular e generalizar todo mundo. Vamos ver que mais. Secai concorda, é isso mesmo. O Fepazianoto diz que saiu a Selic, está 7,25, ok. Vamos ver, o Júlio já está de olho aqui. Vamos ver o que mais. Leite diz: o homem gasta mais em bens duráveis. Questionável, viu, Leite? Questionável porque o homem gasta mais em bens duráveis, mas também muito mais em bens duráveis para ele, né? E não pensando no casal. A mulher, em alguns casos, ela pensa mais vezes no casal e na família do que o homem, né? Vamos ver, o Matheus está perguntando quem é o narrador. Eu me apresentei só no início, eu sou o Alexandre Wanderer e sou especialista aqui da Focalize em finanças pessoais. Deixa eu aparecer no cantinho aqui para vocês me verem de novo. Estou aparecendo, né? Perfeito. Vamos lá então, acho que eu respondi aqui as perguntas que apareceram. Podem me interromper que a gente vai tendo essa conversa aí sem nenhum problema. Então, como eu estava falando das pessoas que têm dívidas, né, a gente deve renegociar as nossas dívidas, tem que priorizar as que crescem mais rapidamente. Além disso, a gente tem que propor então um prazo para a gente eliminar as nossas dívidas, né? A gente deve, quando a gente se propõe a planejar a saída, ou planejar a organização financeira, e a gente se propõe a resolver em definitivo, nós temos que nos esforçar para fazer com que isso dure o menor tempo possível, né? Então o que a gente faz? A gente propõe um prazo realista, obviamente, a gente propõe esse prazo, coloca no papel, é importante a gente escrever isso, que tudo que a gente escreve a gente tem um comprometimento maior, né? E a gente deve concentrar todos os nossos esforços para sair o mais rápido possível dessa situação, ok? E a gente tem que também estabelecer metas, né?
Não adianta eu não ter metas, que aí fica complicado eu saber se eu estou evoluindo bem, estou evoluindo mal, ou como é que a situação tá se desenhando. Né? E a gente tem que saber com clareza, com muita tranquilidade, muita propriedade, onde a gente quer chegar, quando a gente quer chegar. Que aí sim a gente consegue fazer a virada que a gente então precisa para sair para fazer as pazes com as nossas finanças. Ok? Vamos ver, tem mais aqui, mais alguns comentários. Marcelo está falando: eu acho que não importa quem gaste mais, tanto um quanto o outro precisam estar a par de tudo que envolva o dinheiro do casal. Só assim as surpresas desagradáveis são evitadas. Perfeito, é isso mesmo, Marcelo. Esse é um dos pontos mais importantes que faz a gente evitar problemas e a gente consegue tomar as rédeas da nossa vida financeira. E Matheus está falando: eu e minha noiva estamos ouvindo a palestra juntos, estávamos sem som, apenas earphone, perdemos a parte inicial. Ah, legal. O Júlio acho que já colocou ali que a gravação vai estar disponível, perfeito. Matheus, tendo dúvidas, pode perguntar, fiquem à vontade. E o Vitor PF está colocando: Alexandre, hoje em dia não tem mais lado homem ou mulher, estamos meio a meio, na minha opinião. Concordo também, acho que é isso mesmo. A Eliane já coloca ali que os gastos devem ser compartilhados e divididos. Com certeza, o casal tem que sentar e conversar abertamente sobre finanças, tem que responder as perguntas que ficam no ar. Por exemplo, um ganha mais que o outro, né? Como equacionar isso? Como é que vai ser tratada essa diferença? Tem muita gente que faz mesmo que um ganhe mais que o outro, fazem uma poupança em conjunto, onde quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. Tem gente que não concorda com isso, que quer fazer, mesmo que um ganhe mais que o outro, os dois têm que contribuir da mesma maneira. Então quem ganha mais vai ter mais dinheiro sobrando. Então não existe regra para isso. O importante é que haja um alinhamento do casal, né? Se esse alinhamento existir, quem ganha mais, quem ganha menos, ou os dois ganham igual, isso passa a ser um mero detalhe. Vamos ver, Secai coloca ali: onde e quando chegar, creio que seja o primeiro passo mesmo, concordo plenamente, é isso mesmo. Secai, se a gente não sabe aonde quer ir, onde quer chegar, é complicado, né? Então, se eu sei onde eu quero chegar, eu consigo traçar o caminho. Matheus está falando que estão adquirindo um imóvel juntos, estipulamos este bem como prioridade. Sendo assim, temos que abrir mão de determinadas coisas para conseguirmos atingir nosso objetivo momentâneo. Matheus, isso é interessante. Se vocês conversaram e chegaram à conclusão de que vocês dois querem esse imóvel, eu tenho certeza de que abdicar de alguns itens de lazer não vai criar nenhum tipo de problema. Vocês estão trabalhando por um objetivo em comum e aí vocês conseguem ter um bom motivo para deixar de fazer algumas outras coisas que vocês até então faziam. Acho bem interessante esse posicionamento. E ele está colocando ali, interessante nessa colocação, que discutir o assunto dinheiro gera um certo desconforto, mas é extremamente importante e cada um pode ceder um pouco. Eliane, o que acontece? É um desconforto justamente pela ausência de costume de fazer isso. Por isso que gera desconforto. Então a gente tem que fazer o quê? Colocar na mesa o assunto, discutir direitinho as três, vamos colocar assim, as três entidades envolvidas, que é o quê? É o papel do homem, os objetivos individuais do homem, os objetivos individuais da mulher e os objetivos em conjunto. Se a gente conseguir equacionar os três, nós conseguimos nos livrar de um bom pedaço, aí, uma boa parte do problema quando o assunto é dinheiro, né? E ali o Vitor PF coloca aqui: concordo com você, se um ganha mais que o outro, é o seguinte, somos um casal. Cada um decide qual é a melhor forma de lidar com isso, né, Vitor? O importante é que haja esse alinhamento.
O Matheus está comentando que conversaram bastante, perfeito, é assim que a gente começa. O Leite coloca aqui, na decoração aparecem as surpresas, podem acontecer, né? Faz parte, e aí quando aparecer as surpresas a gente tem que estar pronto para resolver os pepinos que aparecem, porque não vamos nos enganar, né? Não é possível que a gente faça um planejamento e ocorra tudo direitinho como foi planejado, que aí até perde a graça. A gente tem que ter algum tipo de desavença ali para poder conversar e chegar a um denominador comum. Muito bem. E Lacerda está colocando que é importante que o casal não fale sobre dinheiro só nas horas em que tem problemas com isso. Perfeito. Quando vai falar sobre dinheiro no momento de crise, os ânimos já estão exaltados e começa aquela um culpa o outro e aí a coisa começa a complicar. Muito bem. Então, continuando aqui, acho que eu já respondi todas as perguntas ali. Sim. Vamos lá então. Segundo passo, né? Já me identifiquei o que a gente vai fazer agora. Vamos para o segundo passo, que é o que? Executar o plano e acompanhar as nossas metas. Então, o que é isso? Tem que se ter um rigor no controle dos gastos, né? A gente tem que saber exatamente para onde vai a nossa renda. Vocês podem achar que o que eu vou dizer agora é mentira, mas olha, mais de 80% das pessoas que a gente recebe aqui não sabem exatamente quanto ganham. Quando a gente pergunta quanto ganha, a pessoa tem um valor na ponta da língua. A gente vai identificar, vai investigar, no caso, esse valor. A gente descobre que, normalmente, o valor está errado. Então, a gente tem que saber exatamente quanto a gente gasta, tem que saber exatamente para onde vai a nossa renda. Outro item importante é gastar com qualidade, né? Então, não desperdicem dinheiro, gastem o mínimo necessário. Quando a gente começa a anotar os nossos gastos, a gente identifica um gigantesco desperdício de dinheiro, que muitas vezes a gente não sabe onde foi o nosso dinheiro. Então, procurem gastar o mínimo necessário e aí sim gastar com o máximo de qualidade. E começa a poupar regularmente. O item pague-se primeiro é interessante, porque o que acontece? Sempre pergunto para as pessoas, o que é mais importante na vida? Né? As pessoas normalmente, elas dizem que o mais importante são elas mesmas, porém elas não executam isso na sua vida financeira. Paga todo mundo primeiro e depois que acontece, falta dinheiro e a pessoa não se paga, ou seja, não faz nenhuma poupança para se pagar, ou seja, para se preparar para algum imprevisto ou para o futuro. Então, qual é a dica aqui? É a seguinte: toda vez que entrar dinheiro na conta, toda vez que eu receber meu salário, meus dividendos, enfim, 10% desse dinheiro eu já reservo para mim. Eu já gasto ele com quê? Com, por exemplo, uma reserva financeira. Se eu já direcionei esse dinheiro para uma reserva, eu vou ser obrigado a viver com 90%. E confie em mim, isso funciona. Quando a gente já pagou a si mesmo, normalmente as pessoas até escolhem ter uma conta num outro banco, transferir o dinheiro para a corretora, fazer algum tipo de transferência onde não seja tão fácil sacar o dinheiro novamente, que aí a gente vai começar a viver com 90% do que a gente ganha sem nenhum tipo de problema. Ok? Patrícia coloca também um item muito interessante, que é para evitar o desperdício de dinheiro é necessário pensar em primeiro lugar o que é luxo e o que é necessário. Excelente colocação, Patrícia, porque a gente tem uma dificuldade de identificar o que é luxo e o que é lazer, o que é normal e o que é extravagante, né? Então, por exemplo, quando a gente vai comprar o carro, né, mas agora pegando um item de mais valor, normalmente a gente encontra o carro que a gente gostaria de ter e a gente identifica muitos itens ali que passam do conforto e sim passam a ser luxo. Então, nesse tipo de coisa a gente pode sim gastar com muito mais qualidade. O carro de 40 mil que passa
passa a custar 50 mil, são 10 mil reais de diferença. A pessoa faz o quê? Ela parcela isso nos 60 meses, enfim, faz um parcelamento, identifica que essa diferença cabe no orçamento e o carro de 40 gastou 50. O que é essa diferença de 10 mil reais? Nada mais é do que uma viagem para a Europa para dois com um bom dinheiro para gastar. Então tem que se cuidar. Eu, por exemplo, prefiro, ao invés de andar num carro de 50, eu ando num carro de 40 e vou para a Europa com a minha esposa. Só que cada um tem que identificar o que se adequa melhor para a sua realidade. Ok? Vamos ver. Mateus pede um conselho de 2 livros de rápida leitura que fala das coisas das quais o Alexandre está tratando. Está colocando aqui. Perfeito. Casais inteligentes enriquecem juntos e Segredos de uma Mente Milionária. Inclusive, Mateus, essa questão que eu falei dos 90%, eu tirei do livro Segredos de uma Mente Milionária. Desculpa, não é da Mente Milionária. É de um outro livro que eu vou sugerir agora, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Que é o quê? Naquele tempo ainda era sobre, se falava em moeda, né? A quantia era moeda, e ali ele fala então de quando se recebe 10 moedas, a gente reserva uma para o futuro e vive com as outras 9. Né? É só uma dica de outro livro. Mas esses dois são muito bons. Eu já li os dois e recomendo. Vamos ver. O que mais aqui? Importante é pensar antes das compras e não comprar no impulso. Analisar se realmente terá serventia ou será mais uma tralha ficar mofando na garagem. O que acontece é interessante, porque você sabe que 57% das decisões de compra elas são abandonadas quando a gente sai do ambiente de sedução. O que quer dizer isso? Que a gente está na vitrine da loja, a gente olha por alguma coisa exposta, nem sempre nós temos a necessidade de comprar, e se a gente entrar na loja, dificilmente nós não vamos comprar. Agora, se a gente consegue dar uma volta, sair da frente da vitrine, senta a tomar um café, conversa um com o outro, e sobre essa compra, em 57% dos casos a compra é cancelada. Ou seja, a gente saiu do ambiente de sedução e a gente tem condições de identificar se nós precisamos ou não precisamos daquele bem. Então, muito bem colocada essa questão, porque ela é de suma importância para a gente gastar com qualidade. Vamos ver o que mais. Ele está colocando boa noite, Alexandre. Podemos viver com 90% do salário, mas e quando o dinheiro é a conta para os gastos e no início desse processo faltar o dinheiro para pagar tudo? Como organizar isso? Lilian, dificilmente a gente não consegue viver com somente 90%. Se isso não acontece, nós temos algum problema no nosso orçamento. Normalmente, é quando a gente está vivendo um padrão de vida acima do que a gente pode. Tá? Então, tem que se olhar e tem que se relacionar todos os gastos da família durante um mês e identificar direitinho onde estão os desperdícios. Eu tenho certeza de que quem fizer esse exercício não vai poupar só 10% da sua renda, vai ter condições de poupar muito mais. Ok? Vitor PF coloca que o pior é comprar um veículo importado de 50 mil e não conseguir vender por 25 mil depois. Faz parte, inclusive a depreciação do valor do automóvel, ela faz parte daquele item que eu falei antes, em 24 meses a gente gasta o valor do carro, né? E é assim que funciona. Se eu quero andar num carro de 50, eu tenho que estar disposto a pagar a depreciação que ele custa, que pode ser sim, inclusive até a metade do valor do carro. Muito bem. Ali a Eliane diz que sair do ambiente de sedução nos faz pensar melhor no necessário, é isso mesmo. A Lilian coloca, agradece, ok, acho que fazemos o tipo gastadores, precisamos trabalhar isso. Lilian, é interessante que independente do perfil que a gente seja, posso ser poupador, posso ser gastador, posso ser desligado, a ideia não é que a gente mude completamente nosso perfil. Nós temos que saber conviver com ele
e adaptar o nosso perfil para conviver com o outro. Tá? Então tem que se cuidar para a gente não tomar aí decisões radicais, que a gente pode estar criando um outro tipo de problema. Ok? E então, continuando aqui, né, qual é o terceiro passo que a gente tem para fazer agora? É o que? Ser criterioso e investir com inteligência. Afinal de contas, a gente está fazendo um trabalho interessante para fazer o dinheiro sobrar, e nada mais justo do que a gente investir da melhor forma possível. Então, o que a gente faz? Identifica o nosso perfil de investidores, né? A gente sabe em que fase que a gente está na nossa vida e qual a melhor estratégia para essa fase. A gente estuda as melhores alternativas existentes, né? 0,1% de rentabilidade faz uma diferença gigantesca, nós já vamos ver sobre isso. E não perca mais tempo, tá? Quando a gente fala de agora, é agora mesmo, né? Não deixem para outro momento. Assim que terminar essa nossa palestra aqui, peguem um papel, uma caneta, escrevam o que vocês já gastaram hoje, façam isso durante 30 dias, vocês vão identificar muitos problemas que hoje não aparecem. E eu tenho certeza que a primeira vez que vocês fizerem vai ser um susto, mas esse susto de forma construtiva, porque a gente vai ver quanto desperdício a gente tem e, se a gente evitar esse desperdício, quanto dinheiro a gente vai conseguir poupar. Então a gente vai parar de colocar dinheiro fora e vai ficar com o dinheiro para a gente. Ok, vamos ver o que mais tem de perguntas. Fábio coloca: o problema é que na hora de comprar alguma coisa pensamos só no preço final e não no que terá que gastar futuramente com o mesmo. E isso mesmo, a gente tem que cuidar no que a gente está gastando, porque pode sim ter algum custo mensal que nem sempre a gente presta atenção nisso. Que mais Matheus está colocando ali? Um fator que leva muitas vezes à ruína financeira é a questão de levarmos um padrão de vida elevado. Se porventura nossa renda diminuir, não readequarmos o padrão de vida para o novo orçamento. Isso mesmo, Matheus. Imagina o seguinte: se a gente vive sempre com 90% da nossa renda, nós temos um controle do padrão. Agora, o que acontece é que as pessoas vivem com 100% da sua renda, às vezes mais do que 100%, e qualquer problema que aconteça, a casa cai, né? Então, tem que se ter muito cuidado com a questão de padrão de vida que a gente está levando. Ok, vamos ver. Muito bem, então agora falando de investimentos inteligentes, né? O que acontece na questão de investimento? Se a gente investir da forma mais inteligente possível, a gente vai fazer o quê? A gente vai nos permitir alcançar a independência financeira num prazo muito menor do que a gente possa imaginar, né? A gente garante também que o casal mantenha o padrão de vida que foi conquistado ao longo dos anos e possibilita gerar uma massa crítica que gera uma renda para o resto da vida. O que acontece? Se eu abro mão de 10% todos os meses, eu vou acumulando essa reserva, vai chegar um momento onde essa reserva já consegue me proporcionar uma série de bens, vamos colocar assim, que eu hoje dependo da minha remuneração mensal. Então é de suma importância que a gente consiga trabalhar para adquirir o mais cedo possível a nossa independência financeira. Ok? Vamos ver o que mais. E aqui tem agora, vamos passar o slide, nós temos uma pesquisa que mostra o quê? Casais que poupam têm maiores chances de continuarem juntos. O que quer dizer isso? 70% maior a chance, ou seja, a possibilidade de divórcio entre os casais sem nenhum investimento, comparados com aqueles que têm uma poupança de ao menos $10 mil, é 70% maior. Nossa, é absurdo isso, né? 70% mais de chance de ter problema, ou seja, chegar ao ponto do divórcio, caso a gente não tenha nenhum investimento. Então, pensem bastante nisso, porque é muito importante que a gente olhe para essa situação.
então, continuando. A gente está falando, comentei agora há pouco, né, que 0,1% faz uma diferença gigantesca. Então vamos olhar aqui agora como a gente multiplica o dinheiro. Como já dizia Albert Einstein, juros compostos são a maior força do universo. Obviamente que eles são o juro composto é uma força boa quando está do nosso lado. Agora, quando está do outro lado, ele passa a ser uma força muito ruim contra a gente. Então, continuando a falar sobre os juros compostos, olha só que vamos fazer uma simulação agora. Os juros compostos são os juros que a gente reincorpora ao capital que gera renda. Então, cada período, por exemplo, uma vez por mês, quando eu recebo os dividendos das minhas aplicações, eu reinvesti esse dinheiro no capital inicial. Então, olha só, uma aplicação de 100 mil com juros de 20%, o que vai acontecer? Eu tenho, nos juros simples, a cada ano eu vou adicionando 20%. Então, ali, primeiro ano 120 mil, depois 140, até chegar a 200 mil. Quando a gente fala de juro composto, eu estou reinvestindo o lucro junto ao capital inicial. Então, ele vira, na verdade, uma conta exponencial, onde eu tenho... O primeiro ano eu passo a ter 120 mil reais, depois 144, e assim vai indo até que eu tenha 248. O que quer dizer isso? Eu tenho 48 mil reais a mais só por estar praticando o juro composto. E aí vejam essa comparação agora ao longo do tempo. Quando a gente tem juros compostos em azul, juros simples em verde, com a mesma aplicação de 100 mil reais, a taxa de juros de 20% ao ano. Notem que nós estamos falando de praticamente o triplo de capital quando a gente reinveste o nosso dinheiro. Então é uma arma muito poderosa e eu reitero, desde que esteja ao nosso lado. Ok? Vamos ver o que mais tem aqui. O Lacerda está falando que é certo pensar na velhice, planejando investimentos para o futuro desde o início do casamento, namoro. Com certeza, Lacerda. Quanto antes a gente começar, menos sacrifício nós vamos ter que fazer. Tá? E assim, é quase que obrigatório fazer isso. Ok? Vamos ver o que mais. Júlio até comenta que pode ser feito através de uma previdência privada. Sim, existe uma série de opções de investimento que a gente pode estar trabalhando, por isso é importante ver o perfil de cada um, né? E o Matheus coloca ali que uma frase bacana para o momento é: dinheiro não pode ser encarado como prazer momentâneo, e sim como liberdade para um futuro tranquilo. Concordo, Matheus, desde que a gente saiba equacionar o que eu vou guardar para o futuro e o que eu vou consumir no presente. A gente não pode pensar somente no presente, como também não pode pensar somente no futuro. Tem que se ter um balanceamento desse tipo de pensamento, né? E por que, o Fê fazendo outra pergunta ali, né? Por que é tão difícil a pessoa colocar a seu favor os juros compostos? Justamente pela sedução que a gente vive hoje com relação ao consumo. A pessoa não quer, não consegue hoje esperar o momento certo de fazer uma aquisição. É aquela questão que eu falei antes. O carro de 40, eu vou financiar, ele custa 50, 60, 70, muitas vezes ele custa o dobro, né? O que vai acontecer? Se eu esperar um pouco e me preparar um pouco melhor para, por exemplo, dar a metade do carro de entrada, ou se eu quiser esperar um pouco mais, eu pagar todo o carro à vista, esses juros compostos que eu estaria pagando para o banco, eu posso estar pagando para mim mesmo. Então é uma questão de saber onde eu quero chegar, com disciplina, com paciência, e aí a gente consegue inverter esse jogo e trazer os juros para o nosso lado. Ok? Rômulo coloca que tem gente que não utiliza essa arma dos juros compostos. Rômulo é até pior, são pessoas que utilizam os juros compostos, essa poderosa arma de juros compostos, contra si. É gente que já incorporou o cheque especial no seu salário. Tem muita gente que agora, com a redução dos juros dos bancos, está utilizando mais financiamento do que usava antes, porque os juros caíram,
né? Então, tá faltando aí muita disciplina e para as pessoas trazerem os juros para o seu lado. Vamos ver o que mais. Ok, alguns comentários interessantes. Vamos ver, vamos continuar aqui que a gente até acabou se atrasando um pouco no conteúdo, mas a gente vai passando sem nenhum problema. Muito bem, então o que a gente está falando de alternativa de investimento? Como eu falei lá no início, nós da XP temos uma gama muito grande de opções de investimento. Então, cada indivíduo tem o seu perfil e cada perfil tem o seu investimento compatível. Então, a gente tem CRIs, tem fundo imobiliário, tem previdência privada, tem fundo de investimento, CDB, contrato futuro, LCI, imóveis, ações, debêntures, títulos públicos, poupança, opção, tem muita coisa, né? Chega a faltar arte para dizer tudo isso. Então, o que eu quero dizer é que as opções são as mais diversas e é importante que vocês aqui que já estão com a gente no Focalize, vocês possam contar com os especialistas em investimento. Eu sou especialista em finanças pessoais. Quando eu tenho que fazer algum investimento, eu sempre recorro ao Júlio, ao Monberger, a toda a equipe Focalize, que o pessoal tem essa experiência e eles conseguem me colocar no investimento adequado para o meu perfil, para as minhas condições, enfim, né? Tem investimentos que começam em R$100 e tem investimentos mais caros. O pessoal consegue identificar direitinho para que lado a gente deve correr. Ok? Então, aquilo que eu falei agora, que cada um tem a sua opção diferente, né? Tem o seu perfil. A gente tem muita opção e a gente faz algumas perguntas, na verdade, para, por exemplo, identificar em que fase da vida que a gente está, né? Para a gente poder saber o que eu devo fazer para em cada etapa da vida, né? A gente olha, por exemplo, para o ciclo de vida financeira, onde a gente tem ali a juventude, a meia-idade, a aposentadoria. Cada uma dessas fases, ela nos coloca com uma série de objetivos diferentes. Então a gente começa lá com 20 anos, para identificar qual é o nosso objetivo, a gente vai poupando e investindo, a gente pode assumir riscos maiores, a gente constrói uma família, a gente faz seguros. Aí a gente vai vendo que esse momento de acumular riqueza, ele depois passa por um momento de uma fase de meia-idade, onde a gente tem uma atitude mais conservadora, e depois a gente passa para a aposentadoria, onde a gente vai aproveitar o que a gente trabalhou tanto para conquistar. Okay? Então tudo isso é importante para a gente identificar qual é o nosso perfil. Então a gente viu em que fase da vida que a gente está, a gente vai fazer o que agora? Vai ver qual é o nosso perfil de investidor com relação não somente à fase da vida, mas com o tipo de nível de risco que a gente pode correr, né? Então a gente tem, por exemplo, as pessoas do tipo conservador, que quer proteger as economias e não gostariam de estar expostos a riscos, que são pessoas que preferem a aplicação com baixo rendimento, mas que não deixam o seu coração e aos pulsos, né? No caso, em momentos de crise, são pessoas que não querem conviver com esse tipo de situação. Nós temos as pessoas com perfil moderado, que querem proteger o dinheiro da inflação, principalmente, e fazer com que as aplicações ajudem a acumular um pouco mais de patrimônio e estão dispostos a correr um certo risco, mas sem nenhum exagero. E já as pessoas do nível agressivo, com perfil agressivo, que já se dispõem a assumir riscos maiores para multiplicar o patrimônio mais rapidamente, e são pessoas que conseguem encarar com frieza, né, momentos de crise financeira. E continuando, vamos ver, a gente já sabe então que fase da vida que a gente está, qual é nosso perfil de investidor, e agora a gente vai ver então qual é o melhor investimento em cima desses itens todos que a gente identificou agora há pouco.
Então a gente vai olhar para esse quadro, né, que ele tem ali uma comparação até os últimos 5 anos, de junho de 2007 a julho de 2012, onde a gente identifica o comparativo de rentabilidade. Então a gente tem desde a poupança, que rendeu 42% ao longo desses 5 anos, indo para o Ibovespa com 48%, o NTN, que é título público, né, com 63%, debênture da CEMIG com 65%, fundo de investimento 83% e fundo imobiliário com 183%. Então aí tem uma ideia, né, de quanto cada investimento está rendendo, para a gente poder identificar em qual deles a gente se enquadra. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Vamos ver aqui, Matheus. Tem um valor aplicado na poupança, mas os rendimentos mensais não estão a contento. Tem um perfil meio conservador. Alguma dica? Matheus, primeira coisa, vou ser bem direto. No nível que a gente está falando atualmente, poupança deveria ser proibido para quem está pensando em acumular patrimônio. Eu vou ser bem duro com a poupança, é uma opinião minha particular, né? Mas a minha opinião é aqui: poupança não é investimento. Poupança, com essa nova regra e tal, ela nos faz perder dinheiro, assim como alguns fundos de bancos mais conhecidos. Então eu não aconselho esse tipo de aplicação. O que acontece? A gente tem que pegar o perfil de cada um, conversar com um especialista, e aí sim a gente vai poder estar escolhendo em cima da experiência de um profissional, como por exemplo o Momberger e o Júlio, que estão aqui do meu lado. Eles vão conseguir identificar e posicionar cada um de vocês dentro de um perfil de investimento. O que acontece? Não tem uma solução só. Normalmente a gente faz uma composição de aplicações, onde a gente faz uma mescla de mais risco, menos risco, ver qual é o prazo de investimento, o capital disponível, para a gente poder identificar e fazer uma composição de uma carteira de investimentos para poder ter o maior rendimento possível. E aqui eu vou confessar para vocês que o que eu faço. Eu conto com a ajuda dos meus colegas de Focalize, para eles me ajudarem aqui a identificar quais são os melhores investimentos que eu posso fazer. Então eu sempre troco uma ideia com alguém que conhece mais do que eu, para poder ter uma tranquilidade de ter o meu dinheiro muito bem investido. Ok? A Eliane coloca que não podemos esquecer que investir não vai gerar milhares de juros em pouco tempo. É gradual, dia após dia. Perfeita colocação, Eliane. O que a gente encontra? Muitas vezes as pessoas vêm para a gente aqui com aquela seguinte situação: eu tenho tanto de dinheiro e eu quero uma rentabilidade de 10% ao mês. Ou seja, quer ganhar dinheiro de forma muito rápida e da forma mais fácil possível. O que a gente fala? Tem como fazer isso. Quer ganhar 10% ao mês? Não tem nenhum problema. Agora, vai correr o risco de perder tudo. Então não adianta as pessoas acharem que investimento, que existe algum investimento rápido, que existe alguma forma de nos deixar milionários em pouco tempo. Não existe. Eu vou repetir, não existe. É só a gente olhar para as pessoas que, por exemplo, ganharam grandes prêmios, ganha Big Brother, ganha loteria, Mega Sena, enfim. Essas pessoas, uma enorme maioria, não consegue guardar esse dinheiro. Eles perdem todo o dinheiro que ganharam de uma forma muito rápida. Assim como ganharam rápido, perdem de forma rápida. Então a gente tem que ir construindo aos pouquinhos, né, para a gente ter uma consistência. Tá? Não esqueçam disso, tá? Dinheiro rápido não existe. É muito raro que alguém consiga fazer dinheiro rápido e mantenha esse dinheiro para sempre. Ok? O Pazenoto coloca que porque no mês passado aumentou a captação de entrada de recursos na poupança, mesmo com o Selic caindo. Isso está fazendo o pessoal perder o valor real líquido. Está perdendo valor, não tem cabimento.
Pepazianotto, não tem cabimento mesmo. Nós temos aqui na Focalize uma palestra muito interessante, que é Acorda Brasil, onde mostra direitinho que o maior fundo, por exemplo, o maior fundo de investimentos do Brasil, ele tem 300 mil investidores, se eu não estou enganado, e ele consegue não pagar nem a inflação. Então as pessoas estão tendo um retorno negativo, mas não sabem, por um puro desconhecimento. E o que vocês estão fazendo aqui já diferencia vocês de uma grande parte de brasileiros que ainda não se deu conta de que estão perdendo dinheiro nessas questões. Então, o aumento da captação da poupança é muito preocupante mesmo, e cabe a gente, então, se instruir, a gente sair desse tipo de investimento e a gente ir para investimentos mais inteligentes, e a gente também disseminar esse conhecimento para as pessoas que a gente conhece. Ok? Vamos ver o que mais Enir está falando. Tem gente que põe dinheiro na poupança e nem sabe que está perdendo a oportunidade, como as que vocês apresentam. Isso mesmo, é isso aí. Vamos ver o que mais. Secai fala, assim como o Alexandre, que estou tentando fazer agora em questão de investimento, estou aprendendo a ouvir duas pessoas, Júlio e Monberger. Perfeito. Secai, eu quando conheci eles, confesso que aprendi muita coisa com relação a investimento, e aconselho vocês a continuarem escutando, porque realmente tem bastante fundamento. Matheus fala que é melhor ter o dinheiro na poupança do que embaixo do colchão. Concordo, mas também concordo que nenhuma das alternativas é boa, tá, Matheus? Você coloca ali embaixo que existem fundos muito mais atrativos que a poupança, com certeza. Com certeza, e façam uma consulta com o Júlio e com o Monberger, que com certeza vocês vão identificar ali oportunidades que vão fazer vocês ganhar mais dinheiro. O Fazendo está parabenizando, obrigado. Fazendo é assim mesmo, a gente está fazendo parte de um movimento que tem mais gente envolvida, né? E o Klein está colocando que dinheiro rápido não existe, mas se acontece é melhor investir ao máximo, com certeza. Dinheiro na mão deve ser investido. Muito bem. E aqui então a gente tem agora Opa! O que eu fiz aqui? Pulei só. A gente tem aqui uma questão trazendo para valores aquilo que a gente falou antes, então, do percentual de rentabilidade em cada tipo de investimento. A gente tem aqui em números, se eu tivesse aplicado 100 mil reais em 2007 na poupança, eu teria 142 mil, no Ibovespa 148, e pulando ali a gente tem até o fundo imobiliário, onde nós teríamos 283 mil. Então, nada mais fácil de apresentar aqui do que a gente olhar e fazer uma composição do nosso capital em alguns investimentos diferentes para a gente poder ter o máximo de rentabilidade possível. Ok. Que mais? O Matheus está falando ali que vai falar com o Júlio, até porque foi meu colega, perfeito, temos gente conhecida aqui então. Tá ali, o Júlio já colocou contato, e-mail de contato, telefone, perfeito. Agora então, eu tenho aqui para apresentar para vocês um vídeo do próprio Serbase, que foi quem montou esse material que a gente está utilizando como base hoje, né? E eu vou passar aqui para vocês, eu só tenho que atualizar o meu som aqui. Júlio, me ajuda a configurar aqui eu tenho que mudar alguma coisa com relação ao som, né? Ok, pessoal, a gente vai começar o vídeo agora, em seguida eu já volto com o mesmo áudio de antes. Bom, vocês que viram na palestra a importância de se discutir o dinheiro a dois, fazer um planejamento conjunto no casal, eu tenho certeza que vão aproveitar muito bem o curso Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, baseado no meu livro mais vendido, que traz as ferramentas para domar os impulsos
subconscientes do consumo, os impulsos do investimento, a falta de conversa, a infidelidade financeira que às vezes acaba conhecendo, não conseguir abordar com o companheiro, com o parceiro, um assunto que pode ser importante, que às vezes pode se acumular com o tempo e até ter aparência de traição. Ou seja, trabalhar o comportamento, trabalhar as ferramentas, trabalhar as oportunidades de juntar esforços, sem abrir mão do prazer do consumo, sem abrir mão da vida presente, colhendo hoje o melhor do planejamento financeiro, é o que você vai aprender a colocar em prática no curso Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tenho certeza que o investimento de tempo e dinheiro vai valer a pena, porque esse dinheiro vai ser multiplicado várias vezes na prática daquilo que você vai aprender com as ferramentas e com o instrutor especializado pela XP, treinado pelo Gustavo Cerbasi, diante da filosofia de riqueza hoje, sustentável, para que não falte amanhã as boas escolhas que você faz hoje. Muito bem, de volta aqui, só me deem um ok que vocês estão me ouvindo novamente. Vamos ver. Muito bem, vimos já o Cerbasi. O pessoal está dando ok no som, beleza. Então, qual seria o próximo passo? Em cima de tudo isso que a gente falou, nós temos agora o curso do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que foi até falado agora há pouco do livro, né? Eu atesto embaixo, eu li o livro, gostei muito. Quando eu recebi o material do curso, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade, com o conteúdo. Ele traduz, na verdade, o livro em formato de curso, tem uma boa participação do próprio Cerbasi. Então, o que acontece? Em cima de tudo que nós falamos, é quase que obrigatório para cada um fazer esse curso. Pega a esposa, a namorada, o marido, o namorado, enfim, a família, se for o caso, junta a todo mundo, e é muito importante que se faça esse curso, né? Vocês vão, de uma forma muito barata, na verdade, adquirir um conhecimento essencial para assumir o controle da vida financeira, para tomar as rédeas do orçamento e para cada vez mais criarem patrimônio que vão manter vocês cada vez mais felizes, né? Então não é simplesmente uma venda de curso, eu estou afirmando que é realmente excelente essa oportunidade que a gente aqui está tendo. Nós não tínhamos isso no passado e a gente está vendo hoje a dificuldade que a grande maioria das pessoas passa quando vai ficando mais velho. Então, eu gostaria sim de ter tido essa oportunidade quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, que as coisas teriam sido bem mais fáceis do que foram até agora. Ok? Aqui tem até um desconto. Nossa, estão dando desconto aqui? Mas que espetáculo! Essa semana. Ó, para quem se interessante isso aqui, ó. Eu nem sabia desse negócio. Desconto especial de 20% para quem fizer agora a inscrição. Oh, mas que espetáculo, hein? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que eu pulei alguma coisa, vamos ver. Você cai e coloca ali que os fundos imobiliários hoje existentes são oferecidos no Focalize para todos os clientes. Sim, isso mesmo. Todo mundo tem acesso. Rafael fala, tem certeza que se a maioria ganhasse na loteria iam largar tudo e passariam a gastar em festa, amigo, geral? É verdade, a gente tem ali uma boa parte do pessoal que ganhou na loteria, infelizmente não tem mais o dinheiro. O Roberto está falando que entrou agora nos cinemas, né, o filme baseado no livro. Eu achei uma ideia sensacional, né? Tem que se assistir. Na verdade tem que fazer o seguinte, né? Tem que ler o livro, assistir o filme e fazer o curso com a gente. Fazendo esses três, mais do que meio caminho já está andado. Aqui o Max pergunta o valor, o Júlio já colocou, o curso vai ser online sim. E como seria realizado o pagamento do curso? Através do PagSeguro. O Júlio já está respondendo aqui.
3 vezes sem juros. Ah, mas está muito barbado isso aqui. Eu posso me inscrever também para. Eu vou ter que me inscrever, porque isso aqui tá um espetáculo. No meu tempo não tinha curso, não tinha livro, era bem mais difícil. Tem um detalhe, esses 20% de desconto nós vamos descontar do instrutor, viu? Ih, pronto, sabia, tava bom demais. Mas olha só, podem se inscrever que eu pago os 20%, não tem problema. Eu quero que vocês estejam comigo aí no dia 17 de novembro, porque realmente, olha, vale a pena fazer o curso. Eu mesmo fiquei impressionado com a qualidade do material que a XP e o Serbase disponibilizaram pra gente. E o que mais? E para quem já tem o interesse em conhecer um pouco mais o mercado de ações, vai ter o curso aqui dia 29 e 30 de outubro, também ao vivo pela internet, ao custo de R$350, que é análise gráfica de ações. É bem interessante também para quem já tem o perfil de operar no mercado de ações. E no dia 17 nós temos esse curso do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, R$290, ele é mais barato que a análise gráfica, mas está muito, muito barbado esse curso aqui. Que espetáculo isso! Ali o Júlio está colocando que vai ser do dia 17, das 9 às 18, com pausa para o almoço, isso mesmo. Vai ser um sábado, né, Júlio? Isso aí. É um sábado que eu tenho certeza que vai ser um sábado muito prazeroso com quem participar do curso. Muito bem, pessoal. O que nós tínhamos de... Voltei aqui, estou aparecendo para vocês. O que nós tínhamos de conteúdo para passar para vocês era isso. Então, é um apanhado de todo o conteúdo que a gente vai ver no curso. Obviamente que o curso, como ele vai durar o dia inteiro, nós vamos entrar mais a fundo em cada um dos itens. Nós temos a participação do Serbase em várias entradas, né? Em vários momentos ele participa do curso, e vocês podem ter certeza de que está muito interessante tanto o conteúdo quanto a forma como ele vai ser dado, e muito mais ainda a questão do valor do curso, né? Se for pensar o casal participando, R$290, nossa, R$145 por pessoa, pode pagar em 3 vezes ainda. Eu duvido que vocês não consigam tirar o valor investido com o aprendizado que vocês vão ter. É praticamente certo que esses R$290 vocês vão estar economizando com as mudanças de atitude que vocês vão ter participando do curso. Ok? Regina Amaral está dando os parabéns pela palestra, realmente muito explicado, focando sempre ao assunto principal. Ótimo, muito obrigado pelos elogios. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Qual é o nosso objetivo? É que cada um consiga realizar os seus objetivos. Planejar, executar e usufruir dos seus objetivos. Ok? Mais gente ali agradecendo, Secai, J. Thiago 10, Fepazianoto. Perfeito, é isso. Esse retorno que vocês estão dando, esse feedback que vocês estão nos dando, nos faz criar mais motivação ainda para a gente continuar esse trabalho, para a gente aprimorar cada vez mais, e a gente quer que cada vez a gente tenha mais gente participando desse movimento que nós fazemos parte com muito orgulho, com muita dedicação, e espero contar com vocês no dia 17. Ok, pessoal? Nós vamos encerrar agora, mas a gente vai estar à disposição através do focalize.com.br, do contato @focalize. Lá no site nosso portal tem o fórum, onde vocês podem colocar perguntas. Usem e abusem dessa ferramenta, desse canal de contato, que vocês vão ser muito bem atendidos, seja por mim ou seja pelos outros da equipe Focalize, que também estão à disposição. Então acredito que seja isso, né? Vocês têm ali os dados de contato, e eu vou até me despedindo agora para que vocês possam rever essa gravação logo mais
e vocês possam colocar em prática alguns dos ensinamentos que a gente viu aqui. Então, uma boa noite para todos. Durmam bem, sonham com dinheiro e acordem amanhã com mais vontade de tomar a rédea do controle financeiro. Uma boa noite.